Salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Nossa, faz tempo que eu não falo isso, né, cara? Puxa vida, isso aí era o chavão dos meus vídeos há muitos anos atrás. Bom, eu espero que o áudio... Eu tô com o microfone com fio e eu espero que o barulho do ventilador não atrapalhe. De certa forma, vai ser meio que um teste, né? Eu não lembro de ter gravado com o ventilador ligado. É que tá calor, eu falei, não, vou gravar, enfim. Bom, deixem nos comentários, se o áudio estiver muito ruim, ou pô, Sala, esse ventilador não tá dando não. Porque normalmente eu gravo aqui e já mando direto, né? Não tem edição, não tem nada, né? Simplesmente rec, começo a gravar, stop e mando o vídeo. Não costumo manipular nada. Pode ver que os vídeos não tem corte, não tem nada. E nem edição no áudio, né? A única coisa é que eu coloco o microfoninho, né? Eu tenho um microfoninho, tô usando um microfone de lapela com fio, muito bom por sinal. E só que sinceramente eu não sei como que vai ser com relação ao áudio, com relação ao ventilador ligado, né? Bom, eu tenho alguns assuntos que eu tô anotando, que eu pretendo fazer alguns vídeos. Tô voltando a ficar empolgado com esse tipo de vídeo, fazia tempo que eu não... Quero agradecer antes de mais nada, o último vídeo aí chegou a quase 10 mil views, um monte de comentário, galera das antigas aí, falou, pô, o Sala tá de volta e tal. Fico muito feliz com os comentários, agradeço demais. Então, e não vou ficar pedindo like, não vou ficar pedindo nada, compartilha. Eu acho isso, pra falar a verdade, eu acho isso muito chato, cara. Esse negócio de, compartilha, sininho, nananã. Ah, não. Façam o que vocês quiserem. A questão desse vídeo hoje, que eu estava pensando, depois de tudo que já passou na minha vida, né? Pra quem não sabe, tem aí no canal. Eu já fui católico. Quando eu era criança, foi assim, né? Foi induzido, né? Meus avós meio que, enfim. Não posso dizer que foi uma escolha arbitrária. Arbitrário foi o período que eu fui evangélico e tal. Tem aí no canal minha história, né? Como que eu cheguei onde eu cheguei, né? A descrença total, né? O ateísmo, vamos dizer assim. Como que eu me tornei ateu, tem aí no canal. Enfim. A questão não é essa. Eu estava pensando uma coisa que, isso é algo que, sabe aquelas coisas que incomodam e leva tempo para você elaborar uma ideia e poder compartilhar isso, né? As coisas também, tudo na vida é um processo, né? É que nem fazer bolo, né? Você tem que misturar os ingredientes, existe a forma correta de se preparar um bolo, né? Até a mistura dos ingredientes, dependendo da forma como você mistura os ingredientes, na ordem que você faz, o resultado é diferente, o tempo que você deixa no forno, o tempo que leva para o bolo crescer, enfim, né? O recipiente onde você vai colocar o bolo, ou seja, né? A questão do bolo é só um exemplo. Acho que eu também estou com vontade de comer bolo, provavelmente. O tempo, todo esse processo, existe todo um processo para você chegar, propriamente dito, no bolo, né? Eu dei o bolo como exemplo, mas isso vale para tudo na vida, né? Até para a gente nascer, né? Leva 9 meses, enfim, né? Se bem que uns nascem prematuro, mas o mais comum é 9 meses, né? Se não tiver nenhum imprevisto. Por que eu estou chegando nisso, né? Eu queria falar um pouco hoje sobre a questão Deus e a realidade novamente, né? Só que hoje é uma abordagem um pouco diferente, não. Hoje é uma abordagem... eu nunca falei isso em vídeo, né? Nunca... até porque leva tempo, né? Pra gente matutar essas ideias, pra gente chegar nesse ponto. E qual que é o meu ponto aqui? Primeiro por que eu acho absurdo, né? Por que eu não acredito essa questão de ter... Eu tô me baseando no Deus... Não, porque existem várias versões de deuses, né? Eu tô me baseando no Deus mais comum, vamos dizer assim, que é o Deus... o Deus criador, o Deus como pessoa, né? Como um ser consciente, né? Não esse Deus, que existe aquelas pessoas que acreditam que Deus é tudo, né? Então eu sou Deus, você, a batata... um garfo é Deus, tudo é Deus. Isso aí, enfim. Isso aí tanto faz, tanto vez. Se tudo é Deus, então tá tranquilo. Eu posso fazer o que eu quiser, no final das contas, tá tudo certo. Então isso daí não é esse Deus que eu tô... Não é esse Deus que eu estou me referindo. Eu me refiro ao Deus pessoal, né? Acho que essa é a palavra correta. Tá esquecendo a palavra. Deus pessoal, que criou o universo, né? Deus cristão, o Deus do Islã, qual outras crenças que tem esse Deus? O Deus pessoal, né?
ou deuses, né? Isso vale também para o plural, né? Vários deuses criando o mundo, então são seres, consciências, pessoas. Deus que é uma pessoa, né? Não é o todo, né? O meu problema com essa... Aí vou puxar mais para o cristianismo, que foi o que eu vivenciei, né? O meu problema com esse Deus é que se você analisar na ótica, olhando para a realidade, né? Olhando para o mundo como ele é, né? Você sai na rua, você vai no mercado, você vai viajar, olhando a realidade. Não faz sentido, né? Não faz sentido um Deus... Esse Deus, se você olhar só a realidade, eu cheguei à conclusão que esse Deus, né? Se ele existir, né? É sempre importante ressaltar, se ele existir, ele é um Deus destruidor, né? Mas fala, como assim, Sala? Ele é o Deus, esse Deus que, principalmente Deus dos cristãos, o Deus pessoal, né? Das religiões que propagam um Deus pessoal, independente do nome que vão dar, Yahvé, Javé, enfim, João do Alface, não interessa o nome. Ele é um Deus da destruição. E quando eu falo um Deus da destruição e do caos, porque você olha para a realidade, tudo, absolutamente tudo que você enxerga, tudo que você vê, natureza, árvores, casas, tudo, né? Até mesmo o oceano muda, tudo está em processo de a palavra não é desfalecer, tudo está em processo de não existência, vamos dizer assim. Tudo está caminhando para deixar de existir, né? Todas as coisas estão se desfazendo, tudo está acabando, sendo... claro que aos nossos olhos a gente não consegue ter essa percepção porque nós somos limitados. Mas imagine que você pudesse acelerar o tempo. Se o tempo, cara, é bem simples de entender a minha visão. Pegue, acelere o tempo aí, ao invés de cada minuto seja um ano. Acabou, cara. Você não vai ter mais nada. Nada. Natureza, animais, pessoas, sociedade, não vai ter mais nada. Você imagina? E a gente vivendo o que a gente vive, a média de 70 anos, alguns conseguem até chegar até 100. Então, você olha para a realidade, tudo está em processo de... tudo é transitório, as coisas ou se transformam em outras coisas, e essa outra coisa que se transforma em outra ou acaba em nada, né? Você vê prédios sendo destruídos, tudo vai acabar, né? Destrói, transforma em outra coisa. O planeta como um todo tem data de validade, vocês sabiam disso, né? Esse planeta aqui não vai ser eterno, né? Existe até uma estimativa lá de não sei quantos bilhões de anos, mas ele vai acabar. A luz não, eu falei errado, a energia do Sol também, ela não é infinita, ela também um dia o Sol vai parar de brilhar, né? Isso, claro que a gente não vai estar aqui para contemplar isso, né? E de certa forma até que é bom, né? Que bom. Ou seja, o que eu quero dizer, todas as coisas que existem desejam não existir, né? Palavras do Mindlander. Todas as coisas que existem desejam não existir. Nós estamos envelhecendo, nós estamos gradativamente caminhando, todo mundo está caminhando para a morte, tudo caminha para a morte, né? Seres biológicos, todos eles têm, ele nasceu, tem lá o reloginho andando tic-tac, até parar e acabou. Então, se tudo está em processo de destruição, tudo vai acabar em nada, né? Todas as coisas vão desfalecer, não vai sobrar nada, nem pessoas, não vai sobrar seres, não vai sobrar porcaria nenhuma. Não vai ter nada nesse planeta aqui. Se eu acelerasse o tempo agora, se tivesse esse poder de acelerar o tempo um ano, cada um ano seja um segundo, acelerar, eu ia ver que ia acabar em nada, entendeu? Então, se tudo está assim, logo, se você olhar para a realidade e a crença desse Deus, esse Deus é o Deus da destruição. Qual o sentido de criar uma realidade dessa? Deus criou um planeta, eu estou partindo da premissa que ele é o criador, por favor, partindo da premissa que ele existe. Ele criou esse planeta, criou tudo isso, ele criou todo um sistema que se destrói, está tudo se desfalecendo. Nada vai perdurar, nada. Não tem nada aqui na Terra que vai perdurar. Então, aí entra uma questão que eu fiquei me tocando. Falei, agora entendi, agora tudo faz sentido. O que é a questão? Se você se basear só na realidade, que são os fatos, aquilo que é concreto, que é real, não faz sentido um Deus desse. É o Deus da destruição, é o Deus do caos, é o Deus do nada.
Por que é o Deus do nada? Porque tudo acaba em nada. Todas as coisas acabam em nada. Nada. Não existe nada que vai sobreviver ao tempo. Não tem como. Daqui 5.000 anos... É que a gente não consegue pensar isso, né? Como vai estar o planeta daqui 50 anos? E daqui 100? E daqui 1.000? E daqui 1 trilhão de anos? E aí? Não vai ter nada, cara. Nada. Nem, provavelmente daqui 1 trilhão de anos, acho que nem o planeta vai estar aqui. Não vai ter mais nada. Simplesmente o vazio. Aí então... Mas que Deus é esse? O Deus que cria, ele que cria algo... Né? O Criador criou o vazio. Porque é isso que ele criou, nada. Então ele não criou nada. Logo ele não criou. Porque tudo que ele colocou que vai acabar em nada. Aí entra uma questão. Qual que é o problema? Aí entra o problema desse conceito, desse Deus. Né? O meu problema com isso. Porque esse Deus, para fazer algum sentido, esse Deus, para ter alguma... para ele ter alguma... Cara, minha garganta está fora. Eu devia ter pegado uma garrafa, um copinho d'água aqui que tá... Esse Deus, para ter um sentido, esse Deus, para ter uma lógica, você precisa necessariamente criar um mundo fantasioso, você precisa criar uma outra dimensão, uma outra realidade. Você já para pensar nisso? Então, se tem uma coisa que eu acho que ateu e religioso concorda, é que esse mundo aqui vai acabar em nada, né? Mas eu acho que nem é questão de concordar, né? Por mais que o cara fala, não tem como não concordar também, né? Como é que eu vou falar assim, não, Sala, as coisas não vão perdurar para sempre? Aí eu falo, me dê exemplo, o que tem aí que perdura para sempre? Me fala aí, cadê um cara aí que viveu aí, que tá até hoje? Pô, cara, sabe, eu conheço um rapaz lá, pô, aquele cara chato pra caramba, o cara tem 10.000 anos, o cara tem uma... Nossa, o cara é muito chato. Não existe isso. Não existe. A realidade de hoje, é só a gente olha a realidade de hoje e olha de 50 anos atrás, 100 anos atrás. Como que a sociedade, como o mundo inteiro mudou, a tecnologia, tudo mudou. O que no passado, verdades do passado que não existem mais. Pô, gente, a questão acho que é 100 anos atrás, o que não é muito, a gente vivia numa sociedade onde tinha escravo, cara. Não estou dizendo que hoje não tenha também uma escravidão moderna, mas esquece isso. Estou falando escravo do jeito que a gente sabe mesmo ali. Pessoas, humanos escravizados. E a sociedade achava isso normal. A própria Bíblia tem isso, né? A Bíblia a Bíblia tem lá, faz várias referências a escravos. Inclusive Deus tem até uns mandamentos lá que Deus fala, sei lá, como lidar com os escravos e tal, enfim. Então, antes escravos era, show de bola, cara. Legal. Pô, você tem quantos escravos? Eu tenho aqui a coleção de escravos aqui. Antigamente era assim, entendeu? Era como se fosse, escravo é como se fosse uma coleção de Hot Wheels. Ó, tem aqui meus Hot Wheels, tem aqui meus escravos. Hoje a gente sabe que é absurdo. Então essas coisas vão mudando. E aí eu fiquei pensando, para fazer sentido esse Deus, né, esse Deus criador, para isso ter uma espécie de sentido, você precisa criar uma realidade paralela. Por quê? Porque essa aqui não faz sentido, vai acabar tudo em nada. Então você tem que criar céu, inferno, você tem que criar lugares fantasiosos, você tem que criar mundos invisíveis, porque só a realidade em si, se você olhar a realidade e olhar essa ideia de Deus, não faz sentido. Não faz sentido. Deus criou um planeta para acabar em nada. Tudo que eu faço não vale nada, vai acabar em nada. Tudo que você faz não vale nada. Daqui 50, 100, 200 anos, ninguém vai nem saber que você existiu, cara. Até a sua existência, né? Às vezes eu me pego pensando, não sei se vocês já tiveram isso, eu pego pensando e falo, puxa vida, né? Há 500 anos atrás, o que será que era a minha casa aqui onde eu tô, né? O que será que era, né? Como que era a minha cidade? Há 500, há 1.000 anos atrás. O que será que tinha aqui? A gente nem sabe. E vai ser a mesma coisa daqui 500, 1.000 anos, vai ter alguém pensando e vai falar, nossa, será que tem alguém aqui? O que será que teve, né? Também não vai saber. Ou seja, no final das contas, acaba tudo em nada. Aí você para pra pensar, peraí, Deus cria esse mundo onde tudo acaba em nada, tudo apodrece, destrói, não sobra nada. O planeta com data de validade também, que o planeta uma hora vai pros quiabos também. O Sol também, vai tudo pros quiabos. Para esse Deus subsistir, para fazer sentido, para que as pessoas tenham algum apreço por ele, porque como é que eu vou ter apreço por ele? Ah, acredita em mim e tal. Eu vou acreditar em você porque vou morrer, vou acabar em nada. Aí entra a necessidade da metafísica, né? Entra a necessidade de você criar mundos paralelos para poder justificar isso. Ah, e você tem que criar céu. Não, mas fique tranquilo, aqui tá tudo uma merda, uma porcaria, mas você vai pro céu. Ó, se você for mal, você vai pro inferno, você vai pro paraíso, você vai para outra dimensão, você vai para... Você tá entendendo o problema? Então, esse Deus destruidor, o fundamento é a crença nesse Deus e a realidade
não subsistem, é a palavra, né? Subsistem, não faz sentido. Por mais que ele exista, ou não, se ela existe lá, o Deus, George John Law, ele realmente existe, tá, e daí? Só esse Deus e a realidade? Por quê? Porque a realidade vai acabar tudo. Você precisa necessariamente criar um mundo paralelo, uma outra dimensão, um mundo espiritual, plano astral, o mundo da fantasia, do Peter Pan. Você precisa criar algo, né? Você precisa sair da realidade e criar algo para fazer sentido. Porque senão, tá, beleza, tem lá o Deus Blumblin-Blair. Ele é o Blumblin-Blair, Blumblin-Blair. Por que eu vou acreditar nele? Por que eu vou reverenciar? Por que eu vou perder meu tempo com Blumblin-Blair? Sendo que a realidade em si vai me levar para nada. Ah, mas você vai ter um pouco mais de alívio do sofrimento? Será? Eu preciso dele para isso? Será? Cadê as pessoas que têm esse alívio? Cadê? Não tem, não existe. Então, você tem um mundo onde o sofrimento existe, você tem um mundo onde as pessoas envelhecem, você tem um mundo repleto de doenças, você tem um mundo onde a gente procura um sentido no caos. E por mais que exista esse Deus, só com a realidade ele não subsiste, não tem como. Não faz sentido. Você necessariamente precisa, porque aí olha só como as coisas começam a ter um sentido. Por que eu preciso de um paraíso, de um céu, do mundo? Porque, não, veja bem, o mundo é tudo uma porcaria, tá tudo destruindo, acabando em nada, mas você vai, se você acreditar nele, se você fizer isso aqui, seguir a cartilha aqui, pagar, né, o salarinho aqui, bancar, fizer essas coisas, você vai ter uma garantia no paraíso, que é uma outra dimensão, um outro lugar. Então, para ter sentido esse Deus, ele precisa necessariamente ter uma outra dimensão. Só a realidade por si só, você olhando a realidade, encarando a realidade, não faz sentido, não tem lógica, não tem um propósito definido, entendeu? Por isso que as religiões inventam o mundo espiritual, porque daí, você criando uma fantasia, um outro mundo, né, o paraíso, uma dimensão paralela, aí fica fácil, entendeu? Não, mas lá, aqui dá tudo uma merda, mas lá vai ser bom, lá vai ser fantástico, lá vão ter, que nem no Islã, vai ter 74 virgens, né? Tipo assim, você vai levar sua sexualidade pra lá, você vai ter piroca no mundo espiritual. Porra é essa, cara? Eu vou reproduzir no mundo espiritual lá com virgem, ficar transando, meu espírito vai ficar trepando ali. Enfim, você percebe que até as coisas mais absurdas, como essa que eu acabei de falar, né? Elas tornam, né? Elas até têm algum um sentido, porque sai da realidade. Para você conseguir ter esse Deus, ele coexistir com a realidade, ele necessariamente precisa levar você para o mundo espiritual, ele precisa levar você para outra dimensão, outra realidade. E como essa realidade é simplesmente fruto da imaginação, ali você pode imaginar qualquer coisa. Não tem como provar, entendeu? Ah, não, mas lá, aqui tudo se destrói, acaba, aqui é uma merda, animal com animal, aqui é o caos, mas lá não. Lá é maravilhoso, lá é sensacional, lá tudo vai ser bonitinho, entendeu? Não tem como provar, né? Então esse é meu problema com essa questão da crença, né, nesse Deus, né? Você necessariamente precisa, eu ia falar negar a realidade, mas você precisa fingir que a realidade não é real, né? Fingir que não, tudo bem. É bem comum você ver religiosos, não, mas aqui é assim mesmo, né? No mundo terei aflições, mas lá no paraíso, então, ou seja, as próprias pessoas sabem da merda que é essa realidade, sabem que aqui realmente é só isso, né? Caminhamos para o nada, né? Caminhamos para aniquilação total, para simplesmente não faz nenhum sentido, né? O sentido ele começa a ter, as coisas começam a ter um sentido a partir do momento que você cria uma dimensão paralela. Você necessariamente precisa do paraíso, do céu, das dimensões cósmicas, o que pensa que você quiser. Você precisa disso para ter algum sentido para esse Deus existir. Qual a função desse Deus? Ele está lá, pensa comigo, ele está lá, tá, beleza. E o que ele vai fazer por nós aqui? Para quê? Se eu morrer, acabou. Não tem outra dimensão, não tem mais nada, e aí? E aí lascou, né? Porque por que eu vou acreditar? Por que eu vou perder meu tempo com esse Deus? Se eu vou seguir o mesmo caminho, se vai morrer, acabou tudo igual ao outro, não tem benefício nenhum. Se o resultado é igual.
Então você necessariamente precisa... e aí entra o problema, né? Essa questão de você criar uma dimensão paralela, aí entra muito na viagem da maionese, né? Aí dá para imaginar um monte de coisa, né? Você vê, e aí vira Harry Potter, vira Senhor dos Anéis, vira Nárnia. Você pode inventar qualquer coisa, você não tem como provar, você não precisa provar nada, só acredite. Aí aquela coisa, né? Depois da morte a gente vê lá, ó, morreu, aí fica a seu critério, né? Então é complicado, né? Então é por isso que para mim é difícil levar a sério isso. Porque as pessoas, naturalmente as pessoas já têm uma rejeição pela realidade, já sabem que a realidade é difícil, e a forma que elas encontraram de suportar essa realidade é acreditar que depois que morrer vai vir alguma coisa melhor que essa merda aqui. Vai vir alguma coisa melhor, entendeu? Então é isso que elas fazem, entendeu? Então, e eu entendo boa parte dessas pessoas, porque realmente é difícil você encarar a realidade do jeito que ela é difícil você aceitar que tudo vai acabar, que tudo que você está vendo está em processo. Existe uma coisa chamada... Não é que é a palavra, agora esqueci, né? Eu ia falar, não é interdependência, eu sempre confundo essa palavra, intransigência, não, Putz, agora fugiu a palavra, cara. A palavra agora esqueci. Intransigência, não, Todas as coisas estão em transição, estão em transformação, nada é estático. Agora esqueci a palavra. Não é interdependência. Deixa eu dar um pause aqui para eu lembrar. Fugiu a palavra, impermanência, essa é a palavra. Ou seja, todas as coisas não ficam permanentes. Existe uma lei universal que tudo é impermanente. Todas as coisas, elas vão se desfalecendo ou vão mudando, entendeu? Então elas vão... De qualquer forma, tudo vai acabar em nada, né? Então, nenhum objeto, nada aqui na Terra vai perdurar 5, 10, 20, 30, 5 trilhões de anos. Não, ele vai acabar em nada. Não existe nenhum objeto nada que você enxerga vai durar eternamente. Não, isso aqui é eterno. Nossa, eu comprei um copo aqui, ele nunca vai se acabar. Não existe isso. A gente sabe que um dia, uma hora, vai tudo pros quiabos, né? Então, basicamente é isso, galera. O vídeo já ficou muito longo, espero que vocês tenham gostado. Então essa é a minha ideia. Foi isso que eu acabei pensando. Falei, puxa, tem essa questão, né? Na minha concepção, para que esse Deus exista, com a realidade, você precisa necessariamente criar um mundo, uma dimensão paralela. Porque só Deus e só essa realidade não tem como, não faz sentido, entendeu? E é até uma coisa idiota, né? Eu sou um Deus, eu vou criar algo e vai acabar em nada. Mas que porcaria é essa? Por que eu faria isso? Eu tenho todo o poder do mundo, eu sou perfeito, eu sou o cara, né? E vou criar um universo, um planeta onde tudo vai acabar em nada. Nesse caso, né, antes de a gente terminar esse vídeo, faz muito mais sentido a ideia do Philip Mailander, que aí, se você olhando Deus e a realidade, faz muito mais sentido. Deus quis se churrascar, né, para não falar a palavra aqui que o YouTube... Vocês entendem? Deus quis se churrascar, e com essa ideia de Deus não querer existir mais, querer se churrascar, todas as coisas, todo o universo foi criado por causa disso. Essa é a ideia do Mailander. O universo, na verdade, a criação do universo foi a destruição de Deus. Deus se destruiu, e aí o processo de destruição, de aniquilação, tudo isso está no universo, está no planeta. Aí faz sentido. Então é por isso que todas as coisas querem não existir, por isso que todas as coisas vão acabar em nada, porque o próprio Criador já não quis saber de ser Criador, ele desistiu, ele se autodestruiu. Então, como ele autodestruiu, essa lei, né, lei física, essa realidade, né, de ele querer se destruir, isso acabou respingando em nós. Então nós somos, na verdade, o reflexo dessa destruição. Aí faz sentido tudo acabar em nada, né? Afinal de contas, o próprio Criador quis fazer isso. A gente é só um respingo, nós seríamos apenas um suspiro nesse universo. A gente vai contemplar um pouco e valeu, falou, um abraço, só isso, né? Então, aí faz mais sentido. Se você vê o Criador como um ser que não quis mais existir, resolveu se autodestruir, e aí, pelo fato dele fazer isso, ele se autodestruir, ele acabou criando o universo, né? Ele acabou criando esse universo que também quer se destruir, que também está em processo de destruição, faz mais sentido. Aí você fala assim, realmente faz sentido, por isso que tudo vai acabar em nada, né? Porque o próprio Criador também acabou em nada.
Ele também quis acabar em nada. Então, eu acho que isso faz mais sentido. Isso olhando para a realidade, né? Agora é óbvio, né, que a religião vendo esse problema crônico, eles tiveram que criar mundos paralelos para justificar, porque senão tiveram que criar lá paraíso, céu, essas porcarias que a gente já sabe que é um bando de bobagem, né? Sem prova, sem nada, porque é fácil, né? Eu também sei criar um mundo fantasioso lá onde todo mundo come pão de queijo. O meu paraíso do sala é todo mundo come pão de queijo, joga videogame o dia inteiro, não engorda. O meu paraíso seria o contrário, cara. Se você comer alface, você engorda, faz mal. O meu paraíso ia poder comer todas as porcarias e todo mundo ia estar saudável, forte, bonitão. Dieta à base de pizza. Aí, pô, é fácil, né? Você consegue imaginar um monte de coisa. Se os caras imaginam que no paraíso você vai fazer sexo, por que você não pode comer um hambúrguer e uma pizza? Enfim, bom, eu vou ficando por aqui. Não vou pedir like, nada disso. Se você gostou, faz o que você quiser. Se não gostou também, não tem problema. Comentem e muito obrigado pela audiência. Tamo junto, um abraço. Fui!